E o que temos feito nós nesse plano existencial, se não acelerar o rio, tentar empurrar o rio para que ele ande mais rápido, para que ele chegue mais rápido, no menor tempo possível, nos lugares onde nós supomos que o rio deva chegar. E nós não conhecemos sequer toda a trajetória do rio, todos os caminhos que ele precisa seguir, todas as curvas que lhe são necessárias para percorrer, até que, enfim, ele possa desaguar no grande oceano. Nós não conhecemos a trajetória do rio, mas supomos conhecer. E achamos que deva ele passar por tais e tais lugares e que deva passar rápido. E nós ficamos criando densidades, cargas de ansiedade, porque simplesmente não permitimos que o rio corra por si mesmo, que ele possa fluir no seu próprio ritmo, porque ele tem o seu próprio ritmo. Nas regiões mais planas, quando nós nos colocamos ao lado de alguns rios de margens mais extensas, parece que ele está até parado. Ele se assemelha, por vezes, a um lago, mas as águas estão fluindo. Às vezes nós nem percebemos, mas elas estão fluindo. Tudo flui. Tudo dentro do seu próprio ritmo está num processo de devir dentro de um propósito regido por uma inteligência superior. Logo, se nós apenas observássemos o rio da existência e permitíssemos que ele tivesse o seu próprio ritmo, pois que em alguns momentos ele atravessa planícies e é suave e lento, e há momentos em que ele desce por aclives acidentados e se torna mesmo cachoeiras, cascatas. Há horas que ele é silencioso e há horas que ele se torna barulhento. Há horas em que suas águas estão translúcidas e há horas em que as águas se tornam turvas, mas ele é o rio e está tudo bem, porque ele está dentro do seu dharma de rio. Ele é aquilo que é, está cumprindo o seu propósito. E o seu destino é o grande oceano, não importa quantos obstáculos ele tenha que percorrer. Não importa quantas quedas ele tenha que sofrer.
ainda que ele possa ser represado em alguns pontos, ele vai superar essas barreiras e nada pode deter as suas águas. Do mesmo jeito que ninguém pode empurrar um rio, ninguém também pode reter um rio. Não há quem consiga paralisar um rio. Então, por que nós, seres tão ansiosos, tão ávidos de realizar os caprichos e os desejos dessa personalidade, ficamos aviltando o rio da existência, forçando o rio da existência, querendo que ele esteja onde ele não está, que ele se comporte como ele não deva comportar-se? Por vezes somos nós que tornamos turvas as águas desses rios, que a priori deveriam ser límpidas, cristalinas, imaculadas. São todas estas cargas de desejos que nós jogamos nesse rio, que revolve os barros que estão sedimentados no fundo e tornam as águas turvas, águas impróprias para beber. Logo, o próprio rio da existência pode se tornar impróprio para nós mesmos podermos matar as nossas sedes nele. Tamanha sujidade que nós colocamos nessas águas, quanto neles nós permitimos desaguar todos os nossos esgotos emocionais, todos os nossos detritos mentais. O rio é o rio, e ele sabe como correr. A vida é a vida, e ela tem a sua sabedoria própria, e sabe como correr. E toda a vida vai desaguar em um único lugar, na fonte dessa própria vida, nesse grande oceano. Então, para que sofrer? Por que estamos tão ansiosos? Como diz Bhagavan, todo esse acelerar existencial insano não há de nos levar a lugar nenhum. E veja como a vida ou a existência tem tomado contornos de velocidades alucinantes. Como os seres encarnados nessa humanidade de superfície têm se tornado seres acelerados, extremamente acelerados, agitados, como se tudo fosse para ontem e nada pudesse ser para amanhã. Isso gera estados angustiantes. Nós vivemos um estado adoecido por nós assimilarmos essas convenções da velocidade, esses indutores que nos levam sempre a querer estar onde não estamos, a ter o que não temos, dentro dessa visão e dessa política consumista enfreada. E para quê? Para chegar onde?
Estamos nos assemelhando mais a um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tanto movimento para nenhuma finalidade. Observemos como nós, humanidade de superfície, passamos uma existência tão acelerada para chegar ao fim dessa mesma existência e não saber onde estamos. Qual o sentido de ter feito tudo isso que fizemos? Qual o propósito de termos provocado tantos transtornos, tantos movimentos ao longo da existência? E chegando ao fim dela, nós olhamos para trás e não vemos sentido algum. Caímos num estado de vazio, de apatia, de melancolia. A nossa natureza divina, aquilo que verdadeiramente somos, a nossa consciência luz, ela é como um rio que flui naturalmente e não precisa da nossa intervenção. Mas veja o quanto nós somos intervencionistas, tentando modificar, moldar, acelerar ou desacelerar aquilo que por si só sabe como flui. A nossa natureza divina é perfeita e tem uma sabedoria que independe das nossas intervenções mentais, de tudo aquilo que nós supomos, de tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que nós maculamos com a nossa intencionalidade corrompida. Nós somos portadores de intencionalidades altamente corrompidas, porque simplesmente não sabemos para onde devemos ir. Existe uma obra de Hermann Hesse que é maravilhosa, que ele usa a própria figura histórica de Siddhartha Gautama, tanto que o livro se chama Siddhartha, e traz um personagem em busca de si mesmo. E que busca por muitos caminhos até encontrar um barqueiro na beira de um rio. E o barqueiro ensina ele a simplesmente aprender com o rio. E Siddhartha passa a fazer do rio o seu mestre. E contemplando o rio que corre por si mesmo, suave, ele entende a sua própria natureza. Ele realiza o próprio ser, ele se ilumina. Uma obra magistral que é quase que uma parábola. Alguns podem ler e achar uma história boba, sem sentido. Mas para aqueles que percebem a grandeza de uma metáfora, de uma parábola, essa obra de Hermann Hesse é magistral. Nós deveríamos fazer de um rio nosso mestre, pois ao observar o rio, veremos que ele não tem pressa. Ele não sofre de ansiedades. Ele não se preocupa com o caminho que está à frente, pois sabe que qualquer que seja
O obstáculo, ele tem condições, pela sua fluidez, pelo seu estado líquido, de contornar qualquer obstáculo e seguir em frente. Nada o pode reter. Nada retém um rio. Absolutamente nada. Nem mesmo uma montanha gigantesca, nem mesmo a cordilheira dos Himalaias pode deter o fluxo e a corrente das águas. Vede o Ganges, Gangamá, a mãe Ganga, o grande rio sagrado da Índia, que nasce nas altitudes dos Himalaias, em Gangota, onde ele brota literalmente dentro da montanha, e de Gangota ele desce formando aquele grande e caudaloso rio que serve a toda a Índia, todo o norte da Índia. E não tem obstáculo que possa deter. Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre. Onde eu estou indo com tanta pressa? Eu estou correndo tanto para chegar onde? Por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietude? E não deixar a vida ser simplesmente o que ela é? Porque quando nós deixamos a vida ser simplesmente o que ela é, surge o desfrute, a satisfação, surge a felicidade. Porque nós apenas observamos, observamos as águas que irem. Nós não precisamos fazer nada. Enquanto dizemos que não precisamos fazer nada, é no sentido de sermos intervencionistas. Não é no sentido de sermos ociosos. Os rios brincam enquanto correm. Eles têm suas alegrias do caminho. E nós podemos desfrutar de tudo isso se nós aprendermos a sermos como um rio. Gratidão, Shiva Shambhu.